Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a Maramer sem enrolação. É o seguinte, galera, para tudo que você tá fazendo, larga o celular aí, sai do TikTok, sai da onde você estiver e presta atenção nesse vídeo. Por quê? Porque normalmente eu faço meu aporte na carteira do canal no final do mês. Mas, devido a condições fiscais do Brasil, eu antecipei esse aporte. Então, no vídeo de hoje eu vou falar o que tá acontecendo no mundo na primeira parte e depois mostrar por que eu corri para antecipar o aporte na carteira do mês e mais. Provavelmente eu terei um outro aporte maior ainda esse mês, então um vídeo extraordinário. Quem não ficar até o final é louco, talvez seja o vídeo mais importante que eu já fiz esse ano, mas antes de eu começar você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, senão não vale, e já me diga nos comentários, e aí bichão, você tem renda fixa na sua carteira? Me diga aí o que você tem na carteira de renda fixa, eu vou pegar os 3 ativos mais citados e gravar um vídeo. Então sem enrolação, bora falar nessa primeira parte do fechamento da semana, nada muito diferente do normal, a não ser o Bitcoin, que deu uma estilingada violenta, e Bovespa ainda naquela faixa ali dos 127 a 128 mil pontos. O dólar fechou em leve queda na semana, mas tem coisa importante pra gente ver. O que é foda é isso daqui. O Ibovespa tá naquele ritmo de tira casaco, bota casaco, tira casaco. Estamos presos eternamente na faixa dos 130 mil pontos. E se reclamar é capaz dele cair. Então essa faixinha ali dos 127, a gente está nessa região. E o resultado das empresas não foi tão ruim. Dos bancões vem um lucro absurdo, elétricas eu estou acompanhando um pouco, depois nós teremos mais vídeos. Agora, o resultado das empresas brasileiras não está tão ruim para o Ibovespa estar nesse patamar. Na segunda metade do vídeo vocês vão entender o que está acontecendo e como a gente pode ganhar dinheiro com isso. Eu sempre gosto de falar o seguinte, quando você abrir o meu vídeo, quando você estiver pensando nos investimentos, divida a sua vida em 2. Cidadão, você olha para as notícias, pensa, caramba, isso eu tô satisfeito, aquilo eu não tô, isso eu gosto, aquilo eu não gosto. E investidor. Então, por exemplo, juros dispara. Você fica puto como cidadão, fala que droga, cagada do governo e tal. Como investidor, você tem que pensar, ok, já que disparou e eu não posso fazer nada para mudar o país, eu vou investir. Não é uma recomendação. Então você tem que conseguir fazer essa divisão e ela é importantíssima. Senão você não vai ganhar dinheiro no longo prazo, tá? Já o dólar, que chegou ali na maior cotação do ano, no início de novembro, quase 5,90, agora já deu uma esfriada, foi para 5,67 e voltou para casa dos 5,80. Então, em relação ao dólar, você tá dando bobeira. Quando o dólar bateu 4,85, eu avisei, poxa, é um bom momento para começar a investir no exterior. Não é uma recomendação, os ativos estão legais. Quem investiu naquela época conseguiu ganhar dinheiro com a valorização do dólar e ganhar dinheiro com a valorização das ações dos ETFs. Que porrada! Há muito tempo eu não ganho um dinheiro tão fácil de você investir e falar, caramba, o que aconteceu? E por isso também, eu repito aqui que eu tenho uma parceria com a Nomad. Não sei até quando vai durar essa parceria, porque eles me deram um código, Economista40. Abrindo a conta com esse meu código e seguindo passo a passo, você pode ganhar até $40 de cashback na primeira operação. Segue passo a passo lá, Economista40, mas porra, cara, se você pode começar a investir no exterior, ganhando até $40 de cashback, tá dando bobeira, depois não vai reclamar. Então o dólar, ele caiu, voltou a subir um pouquinho, dólar que também tá esticado por causa das cagadas do governo. Se o governo acertar um pouquinho a mão, para esse dólar voltar para 5, 4,80, não precisa muito, difícil é o governo acertar a mão da forma que precisa. Enquanto isso, eu não vou ficar na loteria, eu sigo investindo no exterior, fazendo os meus aportes. Tá? Já em relação a criptomoedas, foi uma baita semana. Os bilionários de criptomoedas estão ganhando muito dinheiro. Inclusive, El Salvador, né? O Bukele comprou cripto lá atrás e o país está lucrando muito dinheiro. Fora que depois da vitória do Trump, o Bitcoin bateu 93 mil dólares. Foi o pico histórico, deu uma recuada. Agora, enquanto eu tô gravando o vídeo, vocês estão vendo aqui, na minha telinha tá na faixa dos 90 mil dólares. Tem sempre a minha telinha aqui. E eu gosto dessa telinha porque se você pegar os vídeos antigos, nos últimos 2 anos que eu tenho ela, você vai vendo a oscilação do Bitcoin, tá? Então é importante, está na faixa dos 90 mil dólares, que é um valor extremamente elevado. E também as altcoins acabaram se valorizando bastante. Em relação ao ouro e petróleo, não foi uma boa semana para o ouro, fechou em queda, teve a pior semana em 3 anos, mas pelo amor de Deus, galera, o ouro subiu demais no último ano, 30% mesmo com essa queda recente. E o petróleo está na faixa dos 70 dólares. Não temos aqui uma atualização muito forte das guerras, graças a Deus a situação esfriou. Com a vitória do Trump, pode ser que o Irã sossegue um pouco, lembrando que vazaram informações importantes
que Israel contrariou o que o Biden queria, talvez já esperando uma vitória do Trump, e atacou uma usina, um ponto, uma unidade de produção nuclear iraniana. Não se sabe exatamente o que essa unidade fazia, óbvio, né? Mas parte dessa raiva do Irã com o ataque israelense é porque atingiu um ponto importante. Vamos aguardar essa vitória do Trump, o que vai acontecer. O Trump já falou que quer liquidar o regime iraniano, não o país. É a mesma coisa que acontece com Israel, com a Arábia Saudita. Ninguém é contra o povo iraniano. O problema é o regime do Irã. É a mesma coisa da Venezuela. Você aí, meu filho, você tem raiva dos venezuelanos? Não, nem eu. Mas a gente olha pra lá e fala, porra, o Maduro não dá pra aguentar. Então é meio que isso, mas tô só pontuando que Israel conseguiu destruir algo do desenvolvimento nuclear iraniano. Nas próximas semanas eu trarei mais informações. Destaques da semana pelo mundo: a Argentina, ponto importante, a justiça confirmou a condenação da ex-presidente Cristina Kirchner, então ela que cometeu diversos crimes. Aqui no Brasil também teve gente cometendo crime, né, que não foi condenado. E o Milei, inclusive, revogou a aposentadoria vitalícia dela, apesar de que ela é muito rica. Cristina Kirchner é muito rica. Lá na Argentina, quando eu fui fazer a cobertura do primeiro e do segundo turno, conversando com um taxista, com Uber, mesmo entre apoiadores dela, eles falavam, nossa, ela tem muitos dólares. Milhões e milhões e milhões, talvez até 1 bilhão. É isso que se especula na Argentina, mas o Milei cortou a aposentadoria. É mais uma coisa simbólica do que efetivamente dando efeito, tá? E por falar em Milei e Argentina, a inflação subiu 2,7 em outubro, a menor alta desde novembro de 2021. Então o Milei tá ali apanhando, mas já conseguiu derrubar de forma importante a inflação na Argentina. Será que ele vai conseguir a manutenção? Não sei, mas agora o Milei vai se aproximar do Trump. Inclusive, ele teve lá visitando o Trump, foi o primeiro presidente de fora, visitou o Trump, que gosta dele, e até bateu uma fotinha aqui que eu acho importante, com Elon Musk e com o Trump. Então, em 2023 eu estava na Argentina, o Milei ganhou. Em 2024 eu estava nos Estados Unidos, o Trump ganhou. E aí fica aquela história. E 2026, galera? Será que eu preciso visitar Brasília? Passar uns 15 dias em Brasília, assim como eu fiquei na Argentina e nos Estados Unidos? Eu não sei. Eu quero cobrir outras eleições pelo mundo, mas essas duas foram eleições importantes. E o Milei terá, sim, um relacionamento muito bom com os Estados Unidos. Pro Brasil é um negócio meio complicado. Por quê? Porque o dinheiro norte-americano, ao invés de vir pro Brasil, que é um puta país maravilhoso, não tem grandes problemas, ao invés de vir pra cá, pode vir pra Argentina. Então também tô de olho nisso. Depois eu posso fazer vídeos específicos. Mas olha quanta coisa vocês estão vendo. E é óbvio que a gente precisa sempre falar da China, que está tentando a qualquer custo incentivar o mercado imobiliário através de incentivos fiscais agora, que o mercado imobiliário é 30% do PIB chinês. E deu uma desacelerada violenta. Então a China tá tentando ali... Manja o cara quando teve um ataque do coração, que você dá aquele choque. Esqueci o nome dessa porra do choque. A China tá ali tentando, no mercado imobiliário. Não pega. Do outro lado, o que eles estão fazendo? Vamos vender carro elétrico. Será que vai pegar no mundo o carro elétrico chinês? Eu sei que tá vendendo no Brasil, mas eu quero ver isso em 2, 3 anos. Então, a China tá incentivando muito o mercado imobiliário. E também tá se preparando para uma potencial guerra comercial com Donald Trump. É óbvio que ele vai fazer isso. Já na Europa, as bolsas recuaram por causa do juro americano. Eu já vou explicar para vocês o que aconteceu. Então, nos Estados Unidos, já temos um início aí da administração do Trump, que confirmou o Elon Musk no governo. Então o Trump só entra no que vem. Mas ele já está na fase de escolher os seus ministros. Quem é quem? E agora vocês vão prestar atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Durante a gestão Biden, provavelmente seu amigo de extrema esquerda, que enche teu saco agora com o Trump. Trump ganhou, é um fascista, o teu amigo que ficava feliz com Biden e queria que a Kamala ganhasse, ele não sabia o nome de nenhum ministro do Biden. Ninguém sabe. Com o Trump, vocês vão reparar o seguinte. A mídia vai começar a falar o nome dos ministros, o que os caras faziam antes, os erros, que esse ministro é aquilo, que esse é contra isso, que aquele cometeu um crime. Vocês vão reparar que agora a mídia não vai deixar ninguém em paz. Você vai ligar na Globo News, na CNN, vai estar o tempo inteiro falando do Trump, dos ministros do Trump, o que está acontecendo, e não sei o que. Isso é inferno na vida das pessoas. Muita gente até não queria que o Trump ganhasse por causa disso, que já sabia o que ia acontecer. Então, toda hora que eu abro aqui o noticiário, nossa, vocês viram quem o Trump escolheu? Nossa, vocês viram quem o Trump escolheu? E ele escolheu mulheres para cargos extremamente relevantes, cargos que nunca tiveram mulheres.
Ninguém fala isso. Então, pode se preparar aí, meu amigo, que vai ser um inferno na nossa vida, essa história de olha quem o Trump escolheu. Meu Deus, olha que nojinho, o nojinho, sabe qual é? E o Musk vai, então, comandar o DOGE, que é um departamento, isso é um meme, é claro, né? Mas, de verdade, é um departamento de eficiência do governo. A ideia do Elon Musk é reduzir os custos do governo. E por falar em reduzir, saiu a inflação nos Estados Unidos, ela subiu 0,2 em outubro, em linha com o esperado. Então é óbvio que quando a gente olha para trás, a inflação que já bateu 9,1 agora caiu, é um ponto importante. Mas ela não caiu tanto para que o Fed, o Banco Central deles, diminua os juros. Então, o que o Powell disse? A economia do Zéu dá sinal de que não há pressa para derrubar os juros. Por isso que eu mostrei aqui que a Bolsa da Europa caiu. Então, o Banco Central dos Estados Unidos está olhando para a inflação e falando... caiu, ok, mas não caiu o suficiente para que a gente derrube muitos juros. E se o Trump entrar e impor tarifas e aumentar a produção dentro dos Estados Unidos um pouco mais cara, pode aquecer a economia e isso é ruim. Poxa, ela não entendi, aquecer a economia é ruim? Entendeu sim, que eu já te expliquei isso 1000 vezes. Se aquecer demais a economia sem a produtividade acompanhando, os preços sobem e o juro não pode cair. Então a Bolsa Americana teve aí um finzinho de semana não tão bom e as bolsas europeias também. Agora vamos falar sobre Brasil, antes que eu fale especificamente sobre o meu aporte da carteira. Aqui a discussão da semana ficou para a escala 6x1, essa proposta para reduzir a jornada, que alcançou o número de assinaturas, mas calma que ainda tem muita discussão. E a minha opinião, vocês já sabem, não interessa se a escala de trabalho é 6-1, 5-2, 4-3, se a jornada de trabalho é 4-3-3, agora é tática futebolística, não interessa isso. Eu particularmente até sou contra a jornada 6-1, mas quem trabalha nesse formato e vai sair, vai ter uma redução salarial. Eu acho absurdo alguém ter que trabalhar 6-1, mas eu sou contra a proibição, porque eu conheço gente que trabalha e tá feliz, tá ganhando dinheiro, o cara tá ganhando o dinheiro dele. Então você vai proibir o cara de trabalhar nessa jornada? Eu, particularmente, tô falando. Não acho que deveria existir uma jornada estipulada, eu sou a favor da livre negociação. Acabar com essa jornada 6-1 na marra vai dar uma merda violenta. Vai subir os preços, vai ter muita demissão. Então, esse é o grande problema. Tanto que o Campos Neto disse que o fim da escala 6x1 é uma coisa prejudicial ao trabalhador. O Brasil não pode ter uma cultura anti-empresário, mas tem, é isso que as escolas estão ensinando. Uma outra notícia importante que eu queria discutir com vocês é essa das bets, as casas de apostas. O STF manteve a proibição a apostas com dinheiro de programas sociais. Na hora que eu vi, Fux proíbe apostas com Bolsa Família e tal. Na hora que eu vi, eu falei, legal, é isso aí. Depois eu comecei a pensar, falei, opa, peraí. O que o STF está fazendo é proibir as apostas com Bolsa Família. Mas, será que eu quero que o STF decida o que as pessoas vão fazer com o dinheiro? Para pra pensar. Para pra pensar. Porque daqui a pouco ele não pode virar pra gente, daqui a 5 anos, 10 anos, e falar, olha, com a aposentadoria que você ganha do governo, você não pode comprar vinho, não pode comprar cigarro, não pode comprar um computador. Será que isso aqui não é abrir a porteira pro governo escolher o que a gente pode ou não fazer com o dinheiro? Charlão, e qual seria a solução então? A solução é muito simples. O cara que tá jogando com dinheiro, ele não precisa do dinheiro. Então você não tem que escolher aonde ele vai gastar, você tem que cortar. Então, na minha opinião, o que está acontecendo, que tem tanta gente gastando o Bolsa Família com apostas, é que essas pessoas provavelmente não precisam tanto. Se o cara tivesse que comprar comida, que é a ideia original, qual é a ideia original de uma bolsa do governo? Pagar para alguém que tem muitos problemas ou pagar para alguém provisoriamente. Se você está dando dinheiro para a pessoa, ela está gastando com aposta, você vai virar e falar, não vai gastar com aposta, hein? Aí a pessoa, tá bom, pode deixar. Ela vai dar um jeito de gastar. Então, se alguém está gastando com apostas, você tem que cortar o dinheiro. A minha opinião, no momento, eu posso discutir isso com vocês, não quero me estender, mas se vocês entenderam o que eu estou falando, nós estamos permitindo que um tribunal diga o que é permitido ou não. O que você pode, aonde você pode gastar ou não. Então, isso me deixou um pouco preocupado. Eu posso até mudar de opinião depois. São só pensamentos que eu tenho, tá? Tanto que um ponto importante é essa história da discussão, né? Será que tantos milhões de brasileiros precisam de dinheiro assim por tantos anos? Será que um cara com 30 anos de idade ou uma mulher com 30 anos de idade, às vezes sem filho, em idade de trabalho, condições de trabalho, precisa ser sustentado por 10, 20, 30, 40 anos? Eu não sei. É preciso que a gente discuta. Tem que colocar tudo na mesa agora, porque o Brasil pode quebrar se a gente não discutir isso agora. Então essa notícia me pegou meio... Fiquei feliz, depois falei, opa, peraí.
Os caras vão decidir que, de repente, quando vier a minha aposentadoria com 60 anos de idade, ó, a tua aposentadoria você não pode gastar pra ver futebol. Você não pode ver o Vasco na Libertadores. E aí? O Vasco pode ir pra Libertadores. Aí eu tô aposentado, não posso gastar minha aposentadoria? Então, eu não quero ninguém decidindo onde eu vou gastar meu dinheiro. E aí eu não quero que também decidam dos outros. Eu sei que vocês entenderam o que eu tô falando. Depois a gente pode discutir também mais sobre isso. Teve a história da Praça dos Três Poderes, explosões aí, eu não quero me estender, o jurídico me proibiu de falar. A imprensa internacional deu uma certa repercussão, mas eu não quero falar. Também estamos tendo o G20 aqui, trouxeram água pro Biden, fecharam praia pro Xi Jinping, é aquele rolo todo. Ainda sobre os resultados que eu disse, que saíram muito bons, né, do Banco do Brasil, do Nubank, mesmo com a queda das ações, eu vou fazer vídeos para vocês sobre isso, mas pô, olha o lucro do Nubank, 553 milhões de dólares. E o Banco do Brasil teve um lucro 8,3 maior. Eu sei que as ações caíram, mas eu já falei com vocês. Sobe no boato, cai no fato. Então, essas ações subiram muito nos últimos meses ou anos. E agora, com esse resultado, elas caíram um pouco. Às vezes é um momento de compra. Então, eu gravaria um vídeo só sobre os bancos. Todo trimestre eu faço isso, gravo um vídeo só sobre os bancos, tá? E também tivemos o lucro da Americanas, eu quero entender isso, 10 bi no terceiro trimestre. Não sei por que ele teve esse lucro, até deu uma alta violenta, vocês podem procurar aí no Google, não tá errado não, as ações dispararam. Mesmo assim, com essa alta de quase 180%, as ações, segundo o Thiago Salomão, grande Thiago, precisam subir ainda 12.000% para ela voltar para os patamares antes da fraude. Então, falei aqui rapidinho sobre as notícias do Brasil. Agora eu vou falar sobre essa interrupção no meu ciclo natural da carteira, que eu invisto na última semana do mês. Por que eu invisto na última semana? Porque eu venho ganhando os dividendos, pego e invisto. Só que em função do ocorrido aqui no Brasil, e se você quer aprender mais sobre investimentos, entre na minha comunidade, quer aprender a investir em cripto, quer aprender a investir no exterior, quer aprender a investir em ações, FIIs, entra na minha comunidade. Você quer entender melhor como eu penso, a minha estratégia no exterior, entra na minha comunidade. Agora eu vou falar o que aconteceu. Bom, o que aconteceu foi que no meio dessa semana nós tivemos uma disparada do Tesouro Direto. Quais foram os motivos e por que eu estou comprando, tá? Antes do tempo. Bom, o setor público teve um déficit de 7,3 bi em setembro, a dívida não para de subir, já está em 78,3% do PIB. Esse déficit vem batendo recorde no setor público e segue disparando, que é o que preocupa, tanto que o déficit nominal não para de subir. No governo Lula aí a gente está batendo recorde mesmo sem a pandemia. Então o primeiro ponto é, o governo está com um rombo. Aqui não tem discussão. Ah, mas você é de esquerda, de direita. Não tem esquerda, direita. O governo está com um rombo. Poderia ser o Biruliro, o Temer, o Lula. O governo hoje tem um rombo. Para sanar isso, para resolver, o que vocês acham que precisa fazer? Se o governo está gastando mais do que arrecada, o que ele precisa fazer? Ou gastar menos ou arrecadar mais. Sobre arrecadar mais, vocês viram aqui que eu passei o ano passado inteiro e o início desse ano falando dos aumentos dos impostos. Então, para arrecadar mais, a coisa está complicada. Porque não dá para aumentar. Daqui a pouco o povo vai estar na rua. Então, em relação ao aumento dos impostos, o governo está dando uma segurada. Por enquanto. Daqui a pouco vai voltar. Por enquanto, nossos dividendos, ele está de olho. Mas na parte do aumento ele está segurando. Ele precisa reduzir despesas. E o Lula, no momento, não quer reduzir despesas. Por quê? Ele não quer cortar gasto. A popularidade dele está caindo. Como é que você vai chegar pro Lula? Imagina que você é um assessor lá. Lula, o senhor tem um minuto? Ah, tenho. Queria falar um negócio. Tem que cortar gasto. Aonde? Saúde, educação, segurança. Aonde que você vai cortar? Então, cortar gasto com popularidade em queda, ele sabe que não vai ganhar para as próximas eleições. Então, ele não só não quer cortar, como, sem querer ou querendo, eles estão aumentando com coisas importantes e com besteiras. Você tem desde compra de avião, 1,5 bilhão, Janja Palusa, aí, ó, artista recebendo quase R$1 milhão, showzinho da Janja rolando aí. E com isso, a trajetória fiscal do Brasil não é sustentável, segundo o presidente da Febraban. Então você está vendo o cara da Febraban, Federação de Bancos, falando, olha, não é sustentável continuar assim. Esse papo que o governo diz, os bancos estão ganhando dinheiro, o juro está lá em cima, os bancos estão felizes. Caramba, vocês estão vendo aqui o presidente da Febraban falando, vai dar merda. Ele não falou nessa linguagem. É que eu traduzi para vocês o economês para uma coisa um pouco menos formal. Foi isso que ele disse. Não dá para continuar assim. A situação é preocupante.
Eu acho que não vai continuar assim. É nisso que eu tô investindo. Então ficou essa promessa de corte de gasto, o governo manteve o mistério, tá testando a paciência do mercado. Ninguém tá falando em corte de gastos. E aí vem aquela história que eu disse para vocês já nas minhas outras redes. Para mim, esse papo da jornada 6x1 foi uma cortina de fumaça. Pô, Charlão, tu tá mó chapéu de alumínio, acreditando em teoria da conspiração. Não tô acreditando em teoria da conspiração. Eu acho que a Terra é redonda, o homem foi à Lua. A única coisa que eu discuto com vocês é o Campeonato Brasileiro do Flamengo de 87. Isso não existiu. O resto, eu sou um cara com o pé no chão, mas eu acho que fizeram uma cortina de fumaça com a história do 6x1 para esconder a história dos gastos. Porque o governo está sendo muito pressionado. Cadê o corte? Cadê o corte? Cadê o corte? Cadê o corte, meu irmão? Haddad, vê a porra do corte aí. Aí jogaram esse 6x1, os influenciadores todos falando, jornal falando, meio que morreu a história do corte. Mas mesmo morrendo a história do corte, o dólar está subindo. O dólar não liga pro 6x1. O juro não liga pro 6x1. A inflação não liga pra porra do 6x1. Os números não mentem. Esses números, eles não ditam a economia, eles são um reflexo da economia, é como o painel do carro. O dólar tá ali rodando no painel do carro, ele tá mostrando o que tá acontecendo no país. Não tem milagre. Fora que saiu a inflação e para piorar, o IPCA 15 veio acima do esperado, o que deve manter os juros mais caros. Lá na pesquisa Focus e tal, o pessoal está subindo, juro para frente, inflação para frente, tendência de alta. Então, resumo do que está acontecendo. Presta atenção. No momento, nós temos um descontrole fiscal e mau uso do dinheiro público. O corte de gastos não está sendo anunciado, mas já falaram em 70 bilhões, mas não foi oficialmente, não se mostrou ainda o que veio. Uma preocupação grande com a inflação, Selic subindo, juros nos Estados Unidos não deve cair de forma acelerada, uma cautela do Fed. E aí, meus amigos, o Tesouro bateu IPCA mais 7. Então, no meio da semana, o Tesouro Direto bateu, Tesouro IPCA, né? IPCA mais 7,01, o maior nível da história. O pré-fixado também está num patamar interessante, não é uma recomendação, 13,31. 13, imagina você contratar esse juro para frente, até começar a sair umas matérias, imperdível IPCA mais 7 voltou, Tesouro dá salto e títulos voltam às máximas, e eu não aguentei, galera. Eu confesso que quando eu vi essa tela daqui, IPCA mais 7,01, foi mais forte do que eu. Eu parei o que eu estava fazendo, eu tinha uma reunião, eu falei, vou atrasar 15 minutos. E eu comprei. Poxa, Lama, não dava para esperar e tal? Não. Eu já falei com vocês. Ações, fundos imobiliários, tesouro. Eu prefiro sempre comprar na hora do tumulto. Fundos imobiliários, então, nem se fala. Já já vou fazer um aporte grande, tá? Não pensem que eu abandonei. Ah lá, os fundos estão fodidos, Charlão não fala mais, não compra mais. Não. Que a hora que eu for fazer isso, eu vou fazer direito. Mas aqui não dava para esperar. Então, no momento que eu vi, IPCA mais 7,01, vai tomar no cu. Parei tudo e fui comprar. E tá aí. Eu fiz um aporte, não é tão grande, mas é do tamanho dos aportes mensais da carteira. R$10 mil. Foi no Tesouro 2029. Normalmente eu faço em 2045. Mas eu queria pegar isso aqui, galera. Esse rendimento de IPCA mais 7,01. Parabéns aos envolvidos que estão me proporcionando esse ganho de inflação mais 7. Eu não poderia perder essa oportunidade. Já vou falar no final o que eu acho que vai acontecer. Teremos o vídeo da carteira esse mês? Teremos. Vou fazer um vídeo completo mostrando como está a carteira, os FIIs. Provavelmente eu vou fazer mais um aporte na carteira esse mês. Mas eu precisava avisar aqui que eu fiz um aporte inesperado antes do meio do mês. Como é que ficou a carteira com isso? Bom, o Tesouro está começando a ficar representativo. Então eu tenho 454 mil em ações, 497 em FIIs e o Tesouro já se aproximou dos R$80 mil. Qual a conclusão? Se a minha meta é chegar a 100 mil no Tesouro, eu preciso aproveitar que as taxas estão super estouradas. Já tivemos vários aportes no Tesouro. A minha ideia é ou segurar até a data ou ganhar bastante na marcação a mercado. Lembrando que eu sei que eu vou tomar calor no curto prazo. Eu já sei disso. Se eu abrir aqui, eu não vou abrir agora, depois eu faço um vídeo da carteira e tal, só da carteira. Quando eu abrir isso aqui, eu vou estar apanhando no Tesouro. Mas eu tô tomando um calor esperado já. É a mesma coisa, se eu chegar agora e pegar 50 mil, 100 mil, pá, fundos imobiliários. Próxima reunião da taxa Selic vai subir. Os fundos vão cair, mas eu estou contratando. Presta atenção na minha fala aqui. Eu estou contratando um juro absurdo, absurdo. O Brasil não pode e não consegue e não vai conviver com esses juros por muito tempo. Poxa, Alão, você não fica com medo de até 2045 a situação complicar? Não. Por quê?
É um juro insustentável. Mas o Japão, os Estados Unidos e a China têm uma dívida PIB muito maior que a nossa. Nós não somos esses países de produtividade, idade, trabalho, riqueza, e nós não temos os juros desses países. Uma coisa é ter 100, 200, 300% de dívida no Japão, juro quase negativo. Agora, esse 13 e pouco no Brasil é insustentável. IPCA mais 7 é insustentável. Pegar aqui que nem eu peguei, IPCA mais 6,80 até 2045, meu amigo, para tu bater essa rentabilidade é muito difícil. Ah, mas eu vi num canal um cara falando que com o ETF americano dá. Tá bom, vai com esses cagadores de regra aí, começaram a investir ontem. Ficam só vivendo de gráfico. Não é assim, não é assim. Contratar inflação mais 7 é um juro muito alto. Não ignore isso. Mas não é nenhuma recomendação, tá? Então, essa semana nós tivemos um aporte extraordinário. No vídeo de hoje eu expliquei bem por que eu fiz isso. Então, mostrei as notícias do mundo e também me justifiquei, que apesar de que eu não preciso, né? Eu só preciso hoje em dia me justificar para minha mulher e pro rabino. Mas eu gosto de explicar para vocês o que eu tô fazendo, porque isso também me mantém numa linha interessante, né? Se eu tenho sempre que me justificar, é difícil eu fazer alguma coisa a Deus dará, porque eu tenho que me justificar para vocês. Então, expliquei tudo aqui. O que você tem que fazer antes de ir embora desse vídeo? Presta atenção. Você pode abrir sua conta na Nômade, sua conta internacional, com o meu código Economista40, ganhando até $40 de cashback. Você pode entrar na minha comunidade para aprender a investir de verdade. Você não vai acreditar no preço, tá? Você tem acesso por um ano. Um ano. Meus cursos estão ali dentro. E também pode curtir o canal aqui batendo no sininho, pode me falar antes de ir embora. Na boa, bichão, você já tem renda fixa na carteira? O que você tem aí? Me conta que eu vou pegar 3 ativos, vou gravar vídeo. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.